Apelidos. No episódio de hoje, o assunto será os apelidos que os brasileiros usam entre si. Vem com a gente em mais um episódio de Don't Panic, Keep Speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes, and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills. Join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. Érica, conta pra mim, você tem apelidos? Se sim, quais são os seus apelidos? Eu já tive e eu tenho alguns. Com o passar dos anos, alguns foram deixados de ser usados, outros ganharam lugar, então eu já tive vários. Conta pra nós alguns deles. Pessoas me chamam de Eriquinha, Quinha, Kiki, Eica, Japa, Miuque. O Miuque é por causa até quando eu era criança. Tinha uma novela na Globo. Na verdade, nem sei se ainda tem. Eu sei que durante anos ainda teve essa novela, que é a Malhação. E tinha uma atriz, que ela é oriental, e ela fazia uma personagem que chamava Miuque. Então, o pessoal começou a me chamar de Miuque, porque achava a gente meio parecida. Então, aparentemente, você já teve uma notável variedade de apelidos, né? Eu vou comentar o meu trauma com apelidos depois. Mas agora, eu queria comentar que só recentemente, vendo um vídeo no Instagram, é que eu me dei conta que, de fato, os brasileiros, eles colocam alguns apelidos que são assustadores. E que não é o seu caso, porque todos os seus apelidos eram fofinhos, mas às vezes são apelidos que fazem bullying com a pessoa ou zombam de alguma característica marcante da pessoa, alguma característica física da pessoa. Então, o brasileiro tem um senso de humor assim que ultrapassa alguns limites até, e isso é algo que chama a atenção dos estrangeiros, de pessoas que não estão acostumadas com tanta liberdade, especialmente com liberdade de zoar outra pessoa por causa de alguma característica. Vamos dar exemplos práticos. Eu vou puxar a sua memória mesmo, Érica. Puxando a sua memória, eu me lembro que na semana passada estávamos conversando com um amigo aqui do Rio Grande do Sul e esse amigo começou a nos contar uma história sobre duas pessoas. Dois caras que eram meio bêbados assim, bebiam bastante. E ele, na história, usou os apelidos desses dois homens. Você se lembra quais eram os apelidos dessas duas pessoas? Um era cavalo, o outro eu não me lembro. Magrão? Não lembro. Eu também não lembro o outro. Esperava que você lembrasse o diferente do meu, mas no final das contas você lembra o mesmo que eu, cavalo. Era o cavalo e o outro eu não sei se não era careca. Era alguma outra característica, assim, muito engraçada. Então veja se isso é normal, chamar alguém de cavalo, né? Mas eu consigo pensar em outros exemplos que não sejam dessa história, né? Cavalo é um exemplo de um apelido. Tem uma história de um comediante também. Esse comediante conta que um amigo de infância dele, e apesar da história ser engraçada, o ponto aqui é o apelido, isso é real. O apelido dele era Delay, e o apelido vinha do inglês mesmo, Delay. Porque ele sempre demorava demais para entender as piadas ou para entender o que estava acontecendo no grupo de amigos ali. Aí teve outro amigo que o apelido dele era Joinha, porque ele tinha perdido os 4 dedos e tinha sobrado apenas o polegar. Então ele ficava o tempo todo fazendo joinha, o legal. Então mesmo acidentes trágicos geram apelidos, né? Enfim, e é normal você ver alguém, como a Érica comentou, magrão ou negão, alguém acaba sendo apelidado de negão, outro acaba sendo apelidado de careca, outro é apelidado de alemão, dependendo de onde ele vem.
ou da característica física, às vezes nem é alemão mesmo. Então, tudo que hoje em dia é mal visto e na escola seria talvez categorizado como bullying, pelo menos essa geração aí da década de 90, na época que ainda não existia essa categoria bullying, as crianças que hoje são adultos têm apelidos assim. E alguns, ou a maioria dos que têm apelidos assim até hoje, aceitam numa boa, não ficam ofendidos com esse tipo de apelido, já se acostumaram e já faz parte da realidade do dia a dia ter um apelido assim, ressaltando alguma característica da personalidade ou alguma característica física. Eu sempre tive apelidos e sempre me chamaram por apelidos. E quando eu mudei lá da minha cidade, fui morar em Goiânia, que foi quando a gente casou, aí que as pessoas começaram a me chamar pelo meu nome, que até então, normalmente eu era chamada por apelidos. No começo eu estranhava, eu não me dava conta de que a pessoa estava falando comigo, porque eu não estava acostumada a ser chamada de Érica. E lá na minha cidade tinha uma amiga nossa, que o apelido dela era Diva. E era muito engraçado, porque ela achava que o apelido dela era Diva, porque ela era uma super mulher, se vestia bem, ou coisas do tipo, né? Por ser uma deusa. Mas, na verdade, o apelido dela era Diva de devagar. Ou seja, ela era muito lenta para entender as coisas. Era tão lenta que ela nem sabia o porquê que as pessoas chamavam ela de diva. Exatamente. E para lembrar de apelidos, a gente tem que sempre recorrer, no meu caso, eu tenho que sempre recorrer à infância, à adolescência, para lembrar outros apelidos. Então, agora eu lembrei que na minha escola tinha um pequeno, o pessoal chamava ele de pequeno, porque, evidentemente, ele era pequeno, já é bem claro. Tinha um cabeção, que, obviamente, também era por causa dessa característica, então, pequeno, tinha o cabeção, tinha o Tonhão, mas aí é mais tranquilo, porque é só uma abreviação, junto com o aumentativo de Antônio, na verdade, Antônio vira Tonho, que virava Tonhão, porque ele era grande e forte. Tinha o francês, lembrei de mais um, que era porque ele tinha morado na França um tempo, então, embora ele era brasileiro, o apelido dele era francês. E assim por diante. Então, você pode ver que no Brasil, pelo menos durante essa época, né, as pessoas da década de 90 não tinham medo de dar apelidos baseado nas características físicas ou na personalidade, mesmo que fossem ressaltando características aparentemente negativas. E aí o meu trauma com apelidos, por mais incrível que pareça, é que eu nunca tive um apelido. Desde pequeno, aí eu não lembro mais, né, quando eu era muito pequeno, tipo na faixa dos 6 anos de idade, na época que a gente começa a frequentar a escola, a gente sabe que os coleguinhas têm apelidos. Desde apelidos como o da Érica, né, que é a abreviação Eriquinha, ou sei lá, um Mateus que o pessoal chamava de Mar, ou o irmão da Érica, por exemplo, que é Mateus, e o pessoal chamava de Teteu. Então, desde esses apelidos mais carinhosos e fofos, até os apelidos mais ousados, digamos assim. Mas mesmo assim, eu nunca tinha um apelido, porque o meu nome é curto, Hugo. E propositalmente minha mãe colocou esse nome pensando em não dar margem para abreviações. Não dá para chamar de U e nem de Go só. Mas eu queria, acho que criança, né, fase da pré-adolescência, quer contrariar os pais. E eu queria ter um apelido, mas também não queria ser chamado de nada diminutivo, nem nada diferente assim. Então o que eu fiz? Por uma época, eu tentava criar apelidos para mim mesmo, que nunca pegavam. Eu lembro que eu tinha uma dentista no Espírito Santo, quando eu morei lá, que me chamava de Romário, Romarinho, porque eu era baixinho. Sempre fui, né? Até hoje sou, mas quando era criança era ainda mais baixinho do que todos da minha turma. Gostava de jogar bola e era, digamos assim, meio marrento. Era. A Erika tá olhando aqui pra mim e rindo. Marrento é aquela pessoa, tipo o Romário, né? Cheio de personalidade, cheio de opiniões e de declarações polêmicas. Digamos que eu era uma criança assim. Mas não pegou, não colou. Era só a minha dentista que me chamava assim.
Ninguém mais. Mas a sua mãe escolheu o nome errado, né? Porque você não tinha apelido, mas é muito pior, que até hoje você escuta aquela piada ridícula. Ai, passei mal ontem, chamei o Hugo. Mas foi muito recentemente que eu comecei, acho que foi só em São Paulo que eu comecei a escutar essa piada. Para você que não entendeu a piada ridícula, chamar o Hugo é uma outra maneira de dizer que vomitou aqui no Brasil. Por algumas pessoas, né? Mas eu acho que todo nome sempre dá para virar piada de forma negativa. Quando você quer, não tem nome que vai escapar disso, né? Tem alguns nomes mais específicos, tipo Hugo, que tem essa meio que piada, o Francisco, que tem o Chico também, né? Que você pode explicar o que que é. O que que é estar de Chico? Isso é usado para se referir ao período em que a mulher está naqueles dias quando a mulher está menstruada. Algumas pessoas dizem que a mulher está de Chico. Isso, então esses são 2 exemplos de nomes usados em expressões ou apelidos usados em expressões como Chico, que é um apelido comum para Francisco, e que sempre dá para levar para o lado negativo e fazer alguma zoeira, algum bullying. Mas por incrível que pareça, durante a minha infância e adolescência, chamar o Hugo nunca foi um motivo de bullying para mim na escola. Isso veio aparecer depois de adulto em São Paulo por algumas pessoas sem graça. Mas, voltando ao caso de quando eu consegui emplacar um apelido, quando eu consegui criar um apelido para mim mesmo e um apelido que colou. Colou significa que ficou, né? Que deu certo. Nessa escola, quando eu frequentei o ensino médio, eu era um dos únicos, ou talvez o único, carioca. Ou seja, a única pessoa que nasceu no Rio de Janeiro. Embora não já tinha vindo do Rio de Janeiro faz muito tempo, quando eu cheguei nessa escola, eu meio que falei. E foi bem engraçado como esse apelido pegou, porque eu me lembro de ter sido direto. Eu nunca tive um apelido, eu queria ter um apelido. Então, se vocês não quiserem me chamar de Hugo, podem me chamar de Carioca. E o negócio com o tempo pegou. Me chamavam só de Carioca durante os 3 anos do ensino médio ali, até um ponto que as pessoas já nem lembravam mais meu nome, Hugo. Eu não era o Hugo, eu era o Carioca. Inclusive, depois de casado já, se eu não me engano, eu entrei em contato de novo com um colega de escola, um ex-colega de escola, né? E quando eu falei com ele, eu não lembro se eu liguei ou se foi por mensagem, e ele falou, Hugo? Hugo? Que Hugo? Eu fiquei pensando, quem é Hugo? Carioca! E daí ele lembrou de mim por causa do apelido. Então, eu acabei conseguindo fazer o meu apelido pegar, e eu consegui ter essa experiência de ter um apelido, realizar esse desejo tão inusitado de ter um apelido durante o período escolar. E, como falamos nesse episódio, era também de uma característica, né? Do fato de eu ter nascido no Rio de Janeiro. E você que está nos ouvindo, tem algum apelido ou já teve? Gostaria de ter? Se você tem, qual é o seu apelido? Conta pra gente nos comentários. Esse foi mais um episódio de Don't Panic! Keep Speaking Portuguese!